Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Você que quiser ouvir a rede União de Rádios, é só acessar Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7 e aí vocês vão ouvir muita música e informação e também no novo site da Rádio Metrópole, onde vocês vão poder entrar e também baixar o aplicativo. Então, o rádio, ele sempre, ele é encantador, muito bom. Qualquer dia desse a gente vai falar sobre a programação, as programações antigas, o rádio antigo, o rádio AM, o rádio FM, e hoje também a performance do rádio online, e como que o rádio está se adaptando a esses novos tempos. Então, qualquer dia desse a gente vai ter um prazer muito grande falar também sobre a Rádio Melodia, quando iniciou, a Rádio Melodia FM, Rádio 93, hoje 93, mas no seu início, Rádio El Shaddai FM. Grande, muita saudade mesmo desse período sensacional do rádio, O rádio, e ele ainda tem o seu período, mas lógico que o início, Rádio Mundial, a antiga Rádio Mundial, FM 105, poxa, essas rádios, elas deixaram e deixam muita saudade, principalmente a Rádio Mundial AM. Então a gente sente muita saudade. Bom, falando ainda sobre essa questão do cristianismo e sobre os novos tempos, até também no cristianismo nós estamos nos novos tempos. E é um novo tempo para pior, Vamos colocar logo assim, para pior. Porque quando a gente começou a entender um pouco, a gostar um pouco do Evangelho, a ser mais impactado pelo Evangelho, se tinha uma certa ignorância naquela época, sim, tinha, que era muito ruim, porque naquela época não se podia ver televisão, não se podia ler jornal, tinham esses pensamentos da época, Os pastores, eles eram muito mais rígidos, então, tanto é que praia, crente ir para praia é algo, até motivo para expulsar, excluir o membro. Praia é uma coisa também pavorosa, mas havia uma certa sinceridade no coração, aquela vontade realmente em servir a Deus. Mas, por outro lado, algo muito ruim, porque nós temos que saber separar as coisas. Nós não podemos ser também fanáticos, nós também não podemos estar bitolados no mundo. Isso não. Então, é um erro muito grande quando o cristão ele abdica da informação, de programações, de diversões. Ele não pode fazer isso, porque ele é um ser social. Então, ele precisa, sim, da parte espiritual, mas ele também é um ser social. Nem tanto um lado, nem tanto quanto o outro. A coisa tem que ser sempre muito moderada. Isso é o princípio. Só que nos tempos de hoje, quando naquele tempo se dava muito mais importância à parte espiritual, hoje já está se dando muito mais dentro da igreja, muito mais importância à parte material. Então, hoje nós temos uma qualidade espiritual com relação à fé muito ruim, muito horrorosa. Porque as pessoas, elas hoje estão se comportando de qualquer jeito, Hoje existe essa máxima de que o importante é o coração, e como se Deus fosse perdoar todos os pecados, vinde a mim como estás, mas eu não faço a mudança, que tem que ser feita uma mudança, sim, mas uma coisa racional. Então, hoje a gente observa que a igreja, ela para poder trazer outros membros, para ela poder ter mais membros, ela acabou permitindo muitas coisas que não são saudáveis à espiritualidade, A questão da fé não são saudáveis. Então a igreja, ela, ao invés do mundo se adaptar à igreja, ela acabou se adaptando ao mundo. E também com essa ideia de que nós temos que atrair os jovens, temos que ser mais flexíveis, a igreja tem que ser mais flexível.
Então, ela acabou permitindo muitas coisas e agora não consegue mais ter o domínio sobre isso, o que é muito ruim mesmo. Então, por isso é que nós estamos vendo essa bagunça, essa miscelânea toda dentro, não vou dizer da igreja, mas dentro desse movimento. Porque o que quer falar igreja, nós temos que saber separar a igreja. A igreja ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. Temos que ter respeito à igreja. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, denegrir a imagem da igreja, porque ela é a noiva do Senhor. Mas o que está se tendo hoje aí, em termos de comportamento de comunidades, então está manchando o evangelho. E isso tem que ser combatido, precisa ser mudado. É importante isso. Então, eu estou aqui com essa passagem aqui na Bíblia, que é o que a gente sempre tem falado, que os cristãos, eles precisam ler mais a Bíblia, eles precisam se alimentar muito mais da Bíblia. Eles precisam tirar um tempo, não sei qual é o tempo, mas buscar estudar. Aqui ele vai estar bem alicerçado. E realmente a Bíblia vai dar a ele o discernimento que ele precisa na sua caminhada espiritual e também física, né? Mas aqui ele vai ter o verdadeiro discernimento para que ele possa de fato entender e não cair em armadilhas espirituais. Isso aqui é a couraça do cristão. Isso aqui é a armadura do cristão. Então, se ele tiver embasado, alicerçado aqui, ele estará firme na sua caminhada. Então, aqui em Gálatas 2, a gente vai dar uma lida aqui no versículo capítulo 2, do versículo 11, nós vamos aqui até o 14, que diz assim, olha, o comportamento repreensível de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, vocês vão ver que essa história aí que estão hoje jogando dentro da igreja, né, que hoje você pode ir de qualquer jeito, né, é como a gente vem falando, pastoras aí com roupas sensuais, calcinha aparecendo, transparente, colar ao corpo, né, esses jovens que hoje em dia estão indo de qualquer jeito, atendem telefone dentro da igreja, a internet é um falatório, você tem respeito, fora da igreja também um comportamento horroroso, se comportam de forma horrorosa, dão um péssimo testemunho. Então, aqui nós vamos ver como que história é essa, ou aonde que isso aí está embasado, né? De você hoje abraçar, vamos botar entre aspas, a fé, dizer que é um cristão e tem o seu comportamento ainda antigo, né? Você ainda continua com os seus mesmos procedimentos mundanos dentro da igreja, né? Ou daquilo que você considera como evangelho. Como que é isso? Como? Esse dia eu estava até conversando com uma pessoa sobre questões políticas, porque a política também ela está muito embasada ali dentro da igreja, e sobre esses compartilhamentos de mentiras, fake news. E eu perguntei para uma pessoa, falei, rapaz, mas você como é que pode? Você sendo uma pessoa da igreja, até um obreiro da igreja, e você está compartilhando mentiras, você está compartilhando coisas que... Aí eu falei, isso você não sente isso no seu coração, isso não dói? Ele falou, não, porque o outro lado também compartilha mentiras. Eu falei, aí eu fiquei olhando assim, falei, não, o outro lado compartilha, nós também temos que compartilhar. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, mas é isso mesmo? Não, mas a gente vai fazer o quê? É o tempo de hoje, né? É o que nós temos. Pô, se a Bíblia diz que o pai, eu falei com ele, cara, o pai da mentira, tu sabe quem é. E se você compartilha a mentira, tu tá fazendo a vontade de quem, cara? Mas essa igreja de hoje, ela tá tão envolvida, ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ela não consegue. Algo assim estarrecedor. As pessoas estão praticando o erro e fazendo o erro e normalizou o erro. Quando antigamente, né, o erro ele não era aceito dentro da igreja. Hoje as pessoas estão assim, não, podemos, não, isso aí não afeta, né? Podemos ter comportamentos mundanos e está tudo bem. Eu fiquei olhando e falei, gente, por que tu não vai logo para o mundo? Porque você indo para o mundo, né? Porque você estando dentro da igreja e praticando o erro, o teu julgamento, né, diante do Senhor, no dia do juízo final, a situação vai ser pior. A Bíblia diz que haverá muito mais rigor.
para aqueles que conhecem a palavra, haverá muito mais rigor. Não pensa você que o que você está fazendo, praticando, vai haver muito mais que os que não conhecem a palavra, porque você está pisando na palavra. Você está pisando na palavra. Então, como você já está com conhecimento, então é logicamente que o conhecimento vai te trazer, né, fazer com que o julgamento seja muito mais forte sobre você, sobre mim, sobre todos, porque conhecemos a palavra. Certo? Isso tem que estar claro. Se você está cometendo, nós somos pecadores? Sim. Nós somos errados? Sim. Mas quando você comete deliberadamente, você pode saber que, lógico, como você já sabe da verdade, está praticando, a sentença sobre você vai ser muito pior. Sobre mim também, sobre todos. Então, eu falei, mas como? Né? Como que a pessoa... Não, pode compartilhar, vamos compartilhar mentiras. É o novo tempo de hoje. É a nova igreja, entendeu? E aí, depois, como é que você vai pregar o evangelho? Como que sobe no púlpito, gente? Como que faz oração? Cara, essas pessoas estão sem noção do que é Deus. Né? Elas estão sem noção. Então, aqui em Gálatas 2, no versículo 11, diz assim, olha, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não estavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeus, vive como os gentios, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa aqui foi uma pedrada que o apóstolo Pedro levou do apóstolo Paulo. E nós temos que levar e ter em consideração que o apóstolo Pedro, ele andou com Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Ele negou a Jesus. E na ressurreição também, quando Jesus ressuscitou, tem aquela famosa frase de Jesus, né? Que ele pergunta a Pedro, se você me ama? Ele foi 3 vezes essa pergunta. Não, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele fica aí, né? A minha igreja, cuida da minha igreja. Então, quer dizer, então Pedro esteve com Jesus, Pedro viu a ressurreição, a subida de Jesus aos céus. Então ele teve uma experiência física com Jesus. Pedro teve uma experiência física. Ele viu os milagres. Ele esteve na ressurreição, né, ele teve na ressurreição. Depois eu vou lembrar do nome de quem foi Lázaro. Ele teve na ressurreição, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Ele viu vários milagres de Jesus. Ele viu Jesus expulsando os espíritos malignos. Então, ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele também perguntou, quando ele viu, estava no barco, Jesus vinha andando sobre as águas, eles ficaram com medo, e Jesus falou, olha, não temas. Ele falou, mestre, é o Senhor mesmo? Então, sou. Mas se é o Senhor mesmo, então manda eu ir até aí. Aí Jesus falou, vem. Né? Então, ele botou ali também os pés sobre as águas e foi caminhando. Mas quando ele foi chegando próximo a Jesus, ele começou a sentir o vento bater e começou a duvidar. E nisso que ele começou a duvidar, ele já foi logo afundando. Né? Aí afundando, ele já pediu logo socorro, já gritou socorro. Aí Jesus vai lá, né, estende a mão e acaba o salvando e fala, poxa, por que duvidou, homem de pouca fé? Né? Então Pedro tinha essas roupâncias. Né? Ele foi, andou, mas vacilou. E aqui também continua vacilando, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Então eles fizeram essa reunião, estavam lá todos, né, ali da parte, né, dos judeus, mas só que quando, né, os judeus, os outros discípulos, ali, aqueles que também, as autoridades da época religiosas estavam ausentes,
Então o que Pedro fazia? Ele se comportava igual os gentios, estava lá, ia na mesa, fazia, falava, é aquele, vamos botar dentro do nosso momento atual, xingava, né? Xingava, ria, pulava, dançava, fazia tudo que os mundanos ali estavam fazendo naquela época, os gentios estavam fazendo. Enquanto os que estavam da parte da igreja não chegava, ele fazia se comportando como um gentio. Vamos botar então mentiras, pegadinhas, fake news, olhando, né, as mulheres. Vamos botar assim, lógico que a gente está fazendo aqui uma conjectura, não que ele estava fazendo isso, mas dentro do tempo presente, olhando, e vamos também botar aí com roupas de qualquer forma dentro da igreja, essas coisas todas aí que a gente pode, né, imaginar que muitos de nós fazemos, né? Já que não tem ninguém aqui, aí vamos fazer assim, 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 assado. Aí Paulo, o mais novo, né, ali convertido, ele observando, porque Paulo era o mais novo convertido, mas ele era um fariseu. Paulo veio do farisaísmo, Paulo foi doutrinado, Paulo foi ensinado por Gamaliel, né? Então, quer dizer, Paulo ele era um doutor da lei, muito conhecimento. E ele era judeu praticante mesmo, fervoroso. Então, quando ele viu, e depois da sua conversão, aí Deus abre os olhos, entende que o evangelho também precisaria chegar aos gentios, mas que com isso teria que se ter uma certa mudança. Quando ele está ali, ele percebe que Pedro está tendo um comportamento mundano, mentindo, sendo dissimulador, fazendo ali as práticas gentílicas. Quando ele chegou em dia, ele falou, mas vem cá, cara, como é que pode isso? Como que pode isso? Que comportamento é esse teu, meu filho? Que negócio é esse que você está fazendo aqui? E era o mais novo repreendendo o mais antigo, porque o Pedro era uma das colunas da igreja, né? E aí ele falou, olha, mas como é que você sendo judeu, você se comporta como um gentio, e depois você quer que o gentio, né, se comporta, quando você for falar com o gentio, como é que você vai querer que ele te escute? Se você nesse momento estava praticando a mesma coisa que ele. Aí Pedro ficou sem jeito, ficou sem graça, né? Porque como é que pode? Caramba, eu estou levando uma bronca de um homem que se converteu há poucos dias. Eu estou sendo chamado a atenção. Eu que era para estar chamando a atenção dele, eu que tinha que estar advertindo sobre os comportamentos, é ele que está fazendo. Então, e até o Barnabé, que, né, estava com o apóstolo Paulo, ele vendo Pedro fazendo aqueles comportamentos, também foi juntinho. Mas se Pedro é uma das lideranças e está fazendo, eu também vou. Tanto é que Paulo fala aqui. Até Barnabé foi dissimulado a fazer as práticas. Aí Paulo não gostou, né? Mas espera aí, como é que pode isso? Então, que história é essa hoje da igreja, gente? Eu te falo, não tem, se pegar a Bíblia, não dá base para esses comportamentos que nós estamos tendo hoje. Cristãos ou pessoas que estão se comportando de qualquer jeito. Não, tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir de qualquer... Vocês até podem sim, mas vai ter a consequência sobre isso. Mas sem se importar com o que está acontecendo, qual é o impacto que isso aí está tendo na sociedade. Como que essa sociedade está sendo temperada, porque foi o que Jesus falou, a igreja ela é o sal da terra e ela é a luz do mundo. Então, como o sal, ela tem que temperar, ela tem que dar um sabor. Mas se o sal se torna insípido, então hoje a igreja ela está insípida. Ela está insípida. E estando insípida, ela não consegue chegar e temperar. Ela está tendo temperada. Então, essa história de que, não, eu estou hoje e posso continuar tendo o meu comportamento gentil, está errado. Não pode. Não pode. Porque quando você for chegar a uma pessoa, então como que, vamos botar assim, você está no seu trabalho, você está onde for, né? O seu comportamento é palavrão o tempo todo, mas você à noite está lá na igreja, né? Palavrão, bebendo, fumando, mas à noite você está dentro da igreja, discutindo, arrumando briga, né? Até porque a Bíblia diz que quando o caminho do homem agrada o Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. Isso é um dos pontos. Quando o caminho do homem agrada o Senhor, faz com que até o inimigo tenha paz com ele. Então, se você faz tudo isso, e muitas vezes até na presença é rebelde, né?
não consegue lidar com os amigos, ou se lida sempre na confusão, como que depois você vai se aparecer, como que depois você vai poder pregar o evangelho para ele? Não existe isso, não tem condições. Como que você vai poder convidar essa pessoa para ir à tua comunidade? Não tem, porque o teu comportamento é igual ou pior do que ele. É o que nós estamos vendo hoje dentro da igreja. A gente escuta muito, poxa, mas por que eu vou dentro da igreja se a igreja está tendo práticas, né, que a gente viu e vê em outros locais? Né? Profecias, essas revelações, essas confusões todas que estão hoje dentro das igrejas, né? É como se fosse um espiritismo. É um espiritismo dentro da igreja. A gente escuta isso. A igreja hoje a gente vê essas práticas. Como que depois a pessoa pode chegar lá e vai convidar a pessoa? Não tem moral para isso, não tem moral. Ela não tem condições. Ela não tem o respeito para tal. Né? Foi por isso que quando o espírito, Paulo estava expulsando um espírito maligno, e depois teve uma pessoa que também foi fazer, porque viu o apóstolo Paulo fazendo, ele foi expulsar o espírito maligno, e ele falou assim, olha, eu te expulso em nome de Jesus, né, de quem Paulo prega. Aí o espírito maligno falou assim, olha, Paulo eu sei quem ele é. Esse aí tem comportamento, esse tem moral para chegar e falar. Agora você, quem é você? Aí o espírito maligno partiu para dentro dele, né? E saiu muito ferido, porque ele olhou assim, você não tem moral para chegar sobre mim, para me dar aula de quê? Se você também deve ter um comportamento tal, né? Então você não tem, aí partiu para agressão para cima dele. Isso também está em Atos. Então, se você se comporta como um gentio, como é que você vai querer que judeus, e depois vai querer que, e você sendo um judeu, ou você sendo um cristão se comporta como um pagão, como que você vai querer que depois o pagão te ouça? Não tem moral. Nós temos que ter moral para isso. Então você precisa ter um comportamento correto. Por isso que a gente vem falando sobre o que está acontecendo aí com essa liderança evangélica, né, com os cristãos de hoje, como que eles estão caminhando para o caminho errado. Então, como que essa pastora, né, ou essa mulher que bota essas roupas sensuais, aí ela chega dentro da igreja, aquele comportamento todo, e aí você já vê isso em outros... Gente, porra, pelo amor de Deus, pastores também que têm comportamento totalmente desprezíveis, não dá, gente, não tem condições. Falar de tal maneira e de tal maneira tem que proceder. É assim que a Bíblia fala, você tem que falar de tal maneira tem que proceder. Porque você vai estar cumprindo a lei da liberdade. Então, você tem que ter uma certa seriedade. Por isso nós estamos falando, tem muita coisa aí, por isso que Jesus falou, muitos são chamados, poucos serão escolhidos, né? Muita gente, mas... E se hoje Jesus voltasse, pode ter certeza que muita gente iria ficar. Porque o comportamento é totalmente... como ele falou, esse povo me honra só com seus lábios, o seu coração está longe de mim. Então, se ele volta hoje, poucas pessoas iriam, né, seguir lá com o Senhor. Então, começa a observar, começa a analisar, pega a Bíblia, estuda, tem discernimento, tá? E depois a gente vai continuar falando mais sobre isso, e vai observando os comportamentos e o teu comportamento. Entendendo que a salvação ela é individual e você precisa, sim, lutar pela tua salvação. Porque não tem essa, nós precisamos compreender que as nossas atitudes, os nossos comportamentos lá vão nos referendar. As obras vão nos referendar ao Senhor. Então, o que você está fazendo hoje, o que você está plantando hoje, é o que vai ser colhido amanhã. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima. Nós estamos juntos.